Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Depois de tanto tempo, estou de volta e para começar, esse retorno, eu quero compartilhar com vocês o NDRX. Aí você vai me perguntar o que é isso, né? Bom, eu vou estar falando com mais detalhes aí sobre o assunto, já começando a dar uma visão geral para você, depois a gente vai entrar em detalhes, mas o ponto que eu quero deixar aqui é, para mim, na minha carreira, foi um marco, né? Foi um período que marcou uma mudança de vida minha, né? Eu estava estudando bastante Angular, já tinha alguma experiência trabalhando com Angular, e aí foi no momento que eu comecei a buscar vagas internacionais, né? E eu vi que tinha umas vagas muito boas que estavam pedindo como pré-requisito o NDRX. Foi quando eu decidi estudar. Eu lembro que eu entrei para uma vaga, para uma entrevista, e aí o recrutador, né, depois o recrutador técnico, ele falou que ele queria que eu fizesse um teste usando o NDRX. E aí eu peguei num curso lá e estudei, aprendi como que fazia, né, como que usava, e passei na entrevista. Então já tem 2 anos que eu trabalho para fora, né, empresa internacional, e então é isso. Foi a partir dessa ferramenta foi que eu consegui ter um sucesso bem bacana aí nessa área. Espero que você goste e, por favor, deixe o seu feedback para a gente poder estar melhorando sempre os vídeos do canal, beleza? Então continue com o vídeo. Essa é a página oficial do NDRX, que aqui é uma maneira reativa para a gente lidar com o estado do Angular. E caso você já tenha trabalhado aí com o React, talvez você tenha ouvido falar sobre o Redux. E na prática, o NDRX seria uma parte aqui, o equivalente ao Redux, que é utilizado no React, só que aplicado ao Angular. Ele é próprio para o Angular, né? E é bastante interessante porque a gente usa o TypeScript para isso, né? Tem esse benefício do Angular de estar usando o TypeScript. Então eu vou clicar aqui em Get Started, só para mostrar para você isso aqui. Para você ter uma noção de uma visão geral aqui do ciclo de vida desse gerenciamento de estado com o NDRX. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada etapa dessa, para a gente ter uma noção, e aí na medida que a gente for fazendo os outros vídeos, né, e for estudando mais a fundo, vai ficar bem claro o que cada item desse representa. Então aqui, a grosso modo, a gente tem o componente do Angular, e o componente do Angular, ele emite ações. Por exemplo, né, você vai carregar a página aí da lista de compras e você vai ter uma ação, que é o buscar lista de compras, ou carregar lista de compras. E aí, no momento que o usuário clica lá em remover, vai remover um item da lista de compras, é uma ação também. Ou vai incluir um item novo. Então, tudo vai ser uma ação. E aí, a gente vai ver com mais detalhe o que representa isso. A partir da ação, a gente tem o reducer. Esse reducer, ele vai ser o responsável por salvar as informações aqui na Store. Tudo bem, vai ficar um pouco confuso agora, mas a gente vai entender um pouco melhor isso. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês de um fluxo seguindo, né, considerando essa etapa aqui da direita, que é onde a gente vai buscar as informações, por exemplo, de uma API, né, de um serviço de API no banco de dados. Mas enfim, a gente tem esse quadrado maior aqui, esse retângulo aqui, que é o Store. O Store é como se fosse, tenta imaginar, um banco de dados local do seu front-end. Então a gente já tem o Angular, que é o nosso SPA, que ele já tem ali um lugar que vai estar sendo armazenado todas as informações de estado da nossa aplicação, ou, né, dado o módulo que a gente vai fazer, né? A gente pode separar por módulos também. Mas enfim, tenta imaginar o Store como os dados que vão ser armazenados de estado mesmo da minha aplicação. E aí, aqui nesse lado a gente tem o Selector, e o Selector pensa o seguinte: se o Store basicamente são os dados que estão armazenados no meu front-end, o Selector é como se fosse uma sintaxe que eu vou utilizar para como se fosse o equivalente a uma query. Você conhece um pouco de SQL? Então, no SQL a gente tem lá o banco de dados e a gente faz uma query SQL para trazer as informações do banco, né? Então o Selector seria o equivalente a isso, que é um mecanismo que a gente vai usar
para poder recuperar as informações aqui do meu store, e essas informações vão estar disponíveis de uma forma reativa, isso é importante entender, de uma forma reativa nos componentes, né? Tanto que o NDRX, ele usa muito do tal do RxJS, né? Que é o RxJS. Mas enfim, depois a gente vai entrar em mais detalhe. E para ficar um pouco mais claro, a gente tem aqui também os effects. Os effects, que seria uma parte um pouco mais complicada aqui do NDRX, que a gente vai chegar lá também, mas é basicamente local onde eu vou estar chamando os meus serviços, que basicamente é o arquivo onde vai estar chamando a minha API. Então, em algum momento, a minha API vai estar consumindo a informação lá no banco de dados, né, lá no meu back-end, vai estar retornando essa informação aqui para o meu front-end através do serviço, e é como, dessa forma, os effects eles vão interar aqui com as ações para poder continuar o fluxo, né? A grosso modo, né? Um exemplo, né? A gente vai entrar na tela de lista de compras, e aí o componente, o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma ação, que é carregar lista de compras. Aí essa ação, por si só, eu não tenho os dados ainda, eu só estou solicitando que carregue os dados aí da minha lista de compras. Então, se eu não tenho ainda esses dados, né, não carreguei do meu back-end, como que eu vou jogar aqui para o Reducer e para ir para o Store? Ainda não tem esses dados. Então, a primeira ação seria carregar lista de compras. E aí, eu vou ter um efeito que ele vai executar uma função, né, a partir dessa ação. Então, a partir do momento que ele identificar que foi chamada a ação, a action aqui de carregar lista de compras, ele vai chamar o serviço, vai fazer a consulta no banco de dados, vai retornar os dados aqui para o meu serviço, que vai retornar aqui para o meu effect, e aí eu vou chamar uma segunda ação, né? Aqui no effect ele vai ter um trigger, né? Pensa num gatilho. Um gatilho vai ser uma ação específica que vai disparar um efeito. Aí, uma vez que esse efeito for disparado, consultou os dados no banco de dados, retornou, aí eu vou chamar uma segunda ação. E essa ação seria algo, por exemplo, lista de compra foi carregada com sucesso. Isso seria uma segunda ação. Então, quando ele chegar na ação lista de compra carregada com sucesso, aí essa ação, essa segunda ação, ela vai ser incluída aqui no Reducer para poder salvar os dados no Store. E cada ação ela pode carregar consigo alguns atributos, né? Inclusive, um desses atributos nesse exemplo que eu falei vai ser a própria lista, né? Então a lista de compra vai estar sendo carregada aqui. Mas, enfim, tentei mostrar uma visão geral em cima desse esquema aqui, desse desenho. Não é fácil entender de cara, não tem problema se ainda assim ficou confuso, mas à medida que a gente for construir cada item desse vai ficar muito claro, vai ficar muito interessante. E olha, foi para mim uma mudança de vida trabalhar com NDRX. Foi um momento que eu vou entrar um pouco mais depois, posso compartilhar um pouco da minha experiência, né? Mas foi um momento assim que foi mudança de vida mesmo na minha carreira, quando eu aprendi esse assunto aqui. Então eu espero que você goste, fique atento aí nos próximos vídeos. Então no primeiro deles a gente vai estar criando uma estrutura de Angular comum, não é nada assim específico de NDRX, mas para quem está começando do zero aí, para poder ter aí também a mesma base que a gente cria um projeto do zero para poder trabalhar com isso aqui, tá bom? Então espero que você goste e compartilhe, né, esse vídeo aí também, caso ajude você, caso sim, você veja que tenha trazido algum valor para você também. Compartilhe com os outros também, porque isso ajudou muito a mim e pode ajudar você e outros também. Então espero que você goste e vamos que vamos.